Oi, turma. Hoje vai ser com leque. Tá calor demais aqui. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. O texto Pescador. Um homem muito rico resolveu viajar. Pegou seu iate e saiu pelo mundo. Certo dia chegou a uma ilha maravilhosa, cheia de riachos, de água cristalina e de cachoeiras. Tinha também muitos tipos de árvores frutíferas e muito peixe. O homem rico começou a andar pela ilha e encontrou um caboclo deitado numa rede, olhando para aquele mar muito azul. Chegou bem perto do caboclo e puxou conversa. Muito bonito, tudo por aqui. É, disse o caboclo, sem tirar os olhos daquele mar. Tem muito peixe nesse mar? É só jogar a rede e você pega quantos quiser. Por que você não pesca bastante? Para quê? Ora, você pega um montão de peixes e vende. Para quê? Com o dinheiro desses peixes você compra uma canoa maior, vai mais no fundo e pega mais peixe ainda. Para quê? Com o dinheiro você compra mais um barco, pega mais peixe e ganha mais dinheiro. Para quê? Você vai juntando cada vez mais dinheiro, compra cada vez mais barcos até chegar um dia em que você terá uma indústria de pesca. Para quê? Ora, homem, você sempre será um homem poderoso, rico, terá tudo o que quiser, tudo o que você sonhar. Poderá comprar um iate como o meu, poderá comprar uma ilha como esta e então ficar o resto da vida descansando, sem preocupações. E o que é que eu estou fazendo agora mesmo? Pois é, gente. Se tem alguém que complica a vida da gente, é a gente mesmo, né? Com essa história da ganância, do orgulho, do egoísmo, a gente está sempre querendo mais. E sempre querendo mais, insatisfeito com o que já tem, né? Tô com um fiozinho de cabelo aqui que tá me incomodando. Enfim, se a gente está na simplicidade de curtir o que Deus já deu para nós, dentro da nossa humildade, a nossa capacidade, por menor que seja, mas saber aproveitar o que a gente tem, a gente é feliz com pouco, não precisa de muito. É aquela velha história, a gente ensina o filho a estudar. Terminou o ensino infantil, vai para o ensino fundamental, vai para o ensino médio, beleza? Dali a gente exige que a criança faça uma faculdade. Da faculdade, a gente exige que ela faça uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. E quando a gente vai exigindo mais estudo, mais dedicação, mais dinheiro, e a pessoa tem que ficar ali voltada para aquilo. E muitas vezes ela deixa de viver outras coisas mais simples em volta dela. E eu, como professora, não posso dizer que sou contra a pessoa estudar. De jeito nenhum. A pessoa deve, se pode, estudar, quanto mais, mas se ela deseja, se é algo dela que faz ela feliz, não porque ela precisa daquilo para arrumar emprego, para fazer concurso, na obrigação. Tudo que a gente faz por obrigação, ou porque o outro tem, eu também tenho que ter, porque todo mundo faz, eu também faço, causa infelicidade. Às vezes a gente já tem o suficiente, mas a gente olha o do outro, a gente quer igual ou mais do que o outro. Certa vez eu estava com um amigo no trânsito, ele tinha acabado de comprar um carro chamado Astra, se eu não me engano. E era um carro que na época era um carro muito bom, muito caro, tinha acabado de comprar. E quando a gente parou no farol, ele viu do lado dele um carro exatamente igual. Eu não entendo muito de carro, mas a cor, o tamanho, era exatamente igual. E a marca, o nome do carro. Aí ele olhou assim para o carro do lado e falou, daqui a algum tempo eu vou ter um desse. Eu falei para ele, mas você tem um carro igual. Ele falou, não, aquele ali é direção assim, tem ar-condicionado, vidro elétrico, tem umas coisas que o carro dele não tinha. Que eram uns apetrechos, né? Mais comodidade, tudo bem, eu entendo. Mas ele tinha acabado de comprar um carro e que era praticamente igual ao outro. Então, assim, eu sempre passei para ele que não era necessário ele querer mais. Melhorar de vida nós podemos e devemos, se temos condições, por que não? Melhorar de vida financeira, de vida mais confortável, nós podemos, sim.
Mas às vezes nesse conforto todo que a gente busca, a gente fica insatisfeito. Às vezes nesse monte de estudo que a gente quer, a gente fica triste. Fica escravo daquela rotina do estudo ou escravo do que o outro tem, do que eu quero e não aproveita o momento. E a gente passa isso para os filhos. Alguns professores passam isso para os seus alunos. Quando eu fui chamada para ser... Eu estava fazendo ainda meu segundo ano de faculdade, se eu não me engano. Minha primeira faculdade, meu segundo ano daquela faculdade. Nem tinha terminado ainda, a licenciatura curta, bem dizer. Estava fazendo estágio. Naquela época podia. Um diretor falou para mim assim, estuda muito, para você poder ir subindo. Aí eu falei para ele, mas subir para onde? Aí ele falou assim, eu não era nem professora ainda, eu era estagiária. Aí ele falou, nunca pare de estudar, para você subir. Aí eu falei, mas subir aonde? Para fazer o quê? Ele falou, um dia você vai ser diretora. Não acho esse cabelinho aqui. Achei, tirei. Um dia você vai ser diretora que nem eu. Quem sabe você vai ser supervisora de ensino, delegada. Naquela época não era diretora, eu acho que era delegado de ensino que usava o nome. Responsável pelas escolas ali. Eu falei assim, mas eu não quero isso. Eu estou estudando para ser professora. Ele falou, não, mas você pensa muito pequeno. Tem que pensar grande. Eu falei, não, mas eu não estou pensando nem pequeno nem grande, eu estou pensando naquilo que eu quero, o que me traz felicidade. E olha, gente, a vida inteira eu vi professoras colocando o cinto igual ao sapato, igual à bolsa, se fazendo de pomposas, e são justamente essas que são, né, mais madame, que iam para uma direção, ou que iam para uma supervisão, ou que trabalhavam dentro de uma secretaria ou diretoria de ensino. Conclusão, essas pessoas... Desculpa, que grande maioria com quem eu tive contato, grande parte eram fúteis. Elas mal sabiam o que se passava numa sala de aula. Porque mal entraram para a sala de aula, já tiveram esse desejo de subir. Né? E algumas tiravam o diploma pelo correio, porque hoje nem é correio, é internet. Mas naquela época se fazia cursos pelo correio, mandava a folhinha lá para o local, né, de cursos e eles mandavam de volta via correio. Pensa como é que eram esses cursos. Então, assim... O que faz a pessoa feliz não é ter muito, não é ter demais, não é crescer demais. É crescer o quanto ela quer, o quanto ela deseja. O que adianta você ser um diretor de escola e ser péssimo administrador, ser péssimo líder? Ainda ontem a gente estava falando sobre liderança. Então, o que vale para nós é fazer o serviço e fazer direito. Uma vez, uma certa diretora que estava me tirando do sério, que não era diretora, na verdade ela era professora de 1º a 5º ano, e ela, por ser cargo comissionado, foi chamada a ser uma diretora. E ela começou a perseguir um monte de gente dentro da escola, pegar no pé de um monte de gente que não fazia necessidade para tudo isso, pessoas que trabalhavam de boa, se você soubesse conversar, porque tem que saber o que você quer falar, como falar. Aí as pessoas fazem, é ser líder, né? E ela começou a avacalhar com muitas pessoas, menosprezar as pessoas, inclusive a mim, me perseguindo. Aí um dia eu fechei a porta com ela lá dentro da direção, falei para ela, escuta aqui, você entrou aqui como professora depois de mim, eu já estava aqui há alguns anos, eu não sou melhor nem pior do que você, mas tenho mais experiência em sala de aula e sei exatamente o que você está fazendo. Você está usando esse cargo que você ganhou porque foi indicada, não porque você foi concursada, para agredir pessoas, para menosprezar pessoas. Você subiu, mas só de nome, porque o que é o diretor? O cara ganha 1.000, que seja, a mais, R$ 1.000 a mais do que o nosso salário, para fazer muito menos do que um professor, porque lá dentro daquele cargo de diretor, do cargo, né? Não estou dizendo quem é líder sempre faz a mais, mas o diretor em si, ele senta atrás de uma mesa, ele tem uma secretária que faz a parte burocrática de documentação, ele só tem que ler e assinar, ele tem o vice-diretor que auxilia nessa parte administrativa e pedagógica, às vezes o vice-diretor trabalha muito mais do que o próprio diretor, então o cargo que você está é moleza, é fácil ficar sentado aí achando que é alguma coisa e mandando em todo mundo, só que você está complicando a tua vida. Porque enquanto as pessoas que estão aqui fazendo a parte de serviço geral, cozinha, que eu vejo você humilhar, essas pessoas é que levantam na escola. Se não tiver merenda, a gente é obrigado
a dispensar aluno porque não tem comida para o aluno. Se não tiver faxineiro, não tiver uma limpeza no banheiro, a vigilância pública vem aqui e fecha a escola. O aluno não pode ter aula. Então, quem segura a onda de um funcionamento de escola é o serviço geral e a cozinha, e o segurança. Não é um diretor, não é um professor. Então, eles não são menos importantes dentro de uma escola. E eles eram tão simples, todo dia de manhã, depois que ele fazia um serviço assim por cima, né? Porque de manhã, 7 horas da manhã mesmo, não dá para fazer muita coisa, que é a entrada de criança. Eles vão fazendo ao longo do dia, né? Eles têm 8 horas de serviço. Então, quando eles chegavam de manhã, eles se reuniam com um pãozinho, eles tomavam o café deles quietinho no canto deles. Aí, dali daquele café de 15, 20 minutos, eles iam, né? Na hora do almoço, que era 1 hora de almoço, nunca eles faziam 1 hora. Sempre faziam 15 minutos, meia hora, porque chamava eles à pressa e eles iam. Sempre solícitos. Por que malhar uma pessoa? Porque você subiu de cargo. Ou seja, subir de cargo para aquela pessoa foi péssimo. Péssimo. Ela já não era uma boa profissional, ela ficou péssima. Então, às vezes, a gente complica. Às vezes é melhor a gente, dentro da nossa humildade, fazer aquilo que a gente é capaz. Fazer dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que Deus confiou. Às vezes a gente quer ir além do que Deus confiou. É melhor fazer só aquilo que Deus confiou. Dá graças a Deus que você tem uma casa. Se você não tem um prato de cristal, você tem um prato de vidro, de cerâmica. Que bom. Você não tem uma cama conjugada, um quarto planejado, mas você tem um colchãozinho lá para deitar. Então a gente tem que agradecer. Quando eu vou para os meus matos da vida aí, que eu pego o Uber e vou procurar mata, rio, represa, eu não vejo nesses lugares mais do que a necessidade de uma camiseta e uma bermuda. Ali não se usa sapato de salto, cinto, bolsa. Ali não tem iFood. No meio do mato não tem internet, não tem Wi-Fi. O que eu vejo é vaquinha andando no meio da rua. Essa mesma vaca que muitas pessoas perseguem para comer. Eu como, gente. Não vou dizer que eu não como, porque eu preciso da proteína também, tanto qualquer outra pessoa. Mas eu evito o máximo. Ainda mais depois que eu comecei a andar no meio do mato, assim que eu vejo aquelas bichinhas andando para cima e para baixo solta. E elas são dóceis, elas deixam a gente passar a mão nelas, sabe? É como se fosse um cachorro gigante. Então é difícil olhar um bife no prato e ficar imaginando, meu Deus, aqui é um pedaço daquele bicho que eu passei a mão na cabeça. Você vai ganhando uma simplicidade na alma, as coisas ficam tudo mais leve. Então, para que complicar? Para que querer mais? Aqui em casa eu sempre gostei, e continuo gostando, não deixei de gostar, de enfeite. Minha casa parece a 25 de março. É um bocado de quinquilharia, tudo de enfeite. Quanto mais enfeite eu compro, mais eu complico o quê? Na hora de limpar. Então, tudo que é demais é só para complicar. Vamos passar para a molecada o descomplicar da vida. Que as coisas mais simples são mais gostosas, têm mais valor, né? E assim a gente ensina a criançada a não ter ganância, a não ser egoísta, a não ser orgulhoso. E aprendemos no lidar do dia a dia, sendo vigilante, a ser pessoas melhores, porque a simplicidade realmente deixa a gente melhor.